Então quero agradecer mais uma vez os irmãos que estiveram hoje durante o dia retirando aí a ceia, né, o cálice e o pão, e agora, daqui a pouquinho, nós vamos participar da ceia com os irmãos mesmo aí à distância. E o desafio que eu fiz foi que eu quero entrar aqui já para falar da Páscoa, né? A Páscoa a qual nós conhecemos primeiramente é a que está lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo, depois de Deus liberar as 10 pragas sobre o Egito, e ali castigar o Egito com as pragas, né? Até então 9, e Deus então fala que vai liberar a 10ª e a mais terrível, que seria a morte dos primogênitos. Então Deus orienta lá no capítulo 12 de Êxodo o seguinte, que todo o povo de Deus deveria entrar dentro da sua casa, separar um cordeiro, né, matar um cordeiro, preparar esse cordeiro, assar esse cordeiro e alguns outros ingredientes para fazer a parte desse jantar. E eles deveriam entrar com esse cordeiro dentro da casa deles, e lá eles tinham que usar o sangue, né, daquele cordeiro que foi morto, passar nos umbrais das portas, e eles ficavam lá dentro da casa, e eles tinham que comer todo o cordeiro, não podia sobrar nada. E se a família fosse pequena, então eles tinham que chamar mais um vizinho para que aquele cordeiro fosse totalmente consumido. Então, naquela noite, enquanto o sangue do cordeiro tinha sido aspergido nos umbrais das portas, e o povo estava comendo dentro da casa, veio então esse anjo da morte e ceifou a vida dos primogênitos, daqueles que não tinham a proteção do sangue e que não estavam consumindo o cordeiro. Então, essa é a Páscoa que é comemorada, que é a libertação do Egito. Então, quando a gente fala de Páscoa, a gente fala do sangue passado no umbrais das portas. Mas a gente se esquece que, além do sangue, tinha que comer a carne do cordeiro. Então, muitas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, eles acham que o sangue era apenas o sangue que livrava da morte. Mas além de obedecer o ato de colocar o sangue nos umbrais da porta, outra direção específica era que tinha que consumir todo o cordeiro. Isso tem muito a ver com o que nós vamos fazer hoje. Porque quando nós celebramos a ceia, e nós não celebramos a nossa libertação do Egito, nós celebramos o que é a ressurreição de Jesus. E nós celebramos a ressurreição com a ceia. E a nossa ceia tem o cálice e tem o pão. O cálice representa o sangue de Jesus e o pão representa o corpo de Cristo. Olha só que interessante. Não era só passar o sangue no umbral da porta, tinha que comer da carne do cordeiro. Então, muitas pessoas, elas tomam posse do sangue, do sacrifício. O que é o sacrifício? É matar o animal. Ou, no caso da igreja, aceitar e reconhecer que Jesus Cristo morreu para nosso perdão de pecados. Isso daí é importante e necessário. Só que muitas pessoas creem na morte de Jesus, creem na ressurreição de Jesus, creem que ele derramou o seu sangue para nos salvar, mas não participam do seu corpo. Não tem comunhão com o corpo, que é a igreja do Senhor. Então não é só receber o sangue, reconhecer o sangue, mas é fazer parte do corpo. E o apóstolo Paulo, quando ele está ministrando a ceia, ele fala: quem não discernir o corpo, não pode. Quem não discernir o corpo já está debaixo de condenação. Então, não era só o sangue, mas era consumir a carne. Essa é a primeira Páscoa. Hoje nós celebramos a ressurreição, que é sobre isso que eu quero falar, que naquele tempo, naquele momento, o povo de Deus venceu a morte, ele foi livre da morte. E nesse tempo que nós estamos, eu quero dizer para você que nós não somos livres da morte. Nós somos livres do poder da morte sobre nós. O que eu quero dizer para você?
Quando alguém é vacinado, por exemplo, quem é vacinado contra o Covid, ele não fica livre do vírus, ele fica livre do poder do vírus. Mesmo a pessoa vacinada, ela pode contrair o vírus, mas aquele vírus não tem poder contra ela, porque o seu corpo já tem imunidade contra o vírus. Então, querido, não fique desesperado, achando que quem fica doente e quem morre é que Deus abandonou. Não. A morte, ela alcança também os crentes, mas o poder da morte não nos alcança. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. A morte, e é o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho de Atos, não pôde deter a Jesus, não pôde retê-lo. E quando a gente fala de morte, eu quero começar falando de morte essa noite, nessa mensagem. Porque a palavra que eu mais ouço nesses últimos dias, qual que é? Morte. Morreu tanto. Quem morreu? Você viu quem morreu? Morreu. Morreu. A palavra que nós temos ouvido mais ultimamente é sobre a morte. E por que as pessoas estão tão desesperadas? E por que nós, pastores, temos estado com pessoas que estão com medo, que estão a ansiedade, o medo e tudo mais? Porque qual é o maior medo da humanidade? O medo da morte. Imagina então que você tem medo, qualquer coisa que você mais tem medo. Barata. Então você tem medo de barata. Agora imagine você andar por um lugar, que todo lugar que você olha, você vê uma barata. Como é que fica essa pessoa? Desesperada, né? Então é como estão as pessoas no dia de hoje. Se o maior medo é o medo da morte, e em todo lugar que você vai, que você ouve, que você assiste, você ouve falar da morte, então automaticamente as pessoas ficam desesperadas. Mas apesar disso, eu não posso ser irresponsável e dizer, não, esquece isso aí, não é verdade, né? Ser negacionista, como dizem por aí. Não existe, existe a morte, a coisa não está de brincadeira e nós devemos levar a sério. Mas eu creio que esse período é um tempo de reflexão. Olha só o que diz o sábio em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2. E nós devemos, então, por isso, levar a morte a sério. Eclesiastes 7, versículo 2, diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos os vivos. De todos os vivos devem levar isso a... E eu quero atualizar você, trazer essa palavra para os dias de hoje. O que eu tenho mais ouvido quando você para conversar em qualquer lugar com qualquer pessoa é o seguinte: as pessoas estão aí indo para o baile, festejando, porque não morreu ninguém de dentro da casa dela. Hoje eu ouvi essa história, a gente ouvia, morreu fulano longe, morreu fulano não sei na onde. Agora a gente começou a ver as pessoas vizinhas, pessoas da família perecendo. E aí, por isso que onde essa palavra é verdade. É melhor você estar num lugar onde há luto, porque você tem mais consciência. Porque quando alguém, essa galera que está aí, é baile daqui, é festa clandestina dali, e não é um churrasco de família com 4, 5, 10 pessoas, não. É uma reunião com 500, com 200, com 1.000 pessoas. Jovens inconsequentes fazendo tudo isso, porque eles estão em festa, em alegria. Mas se eles forem no velório de um pai, da mãe, do irmão, com certeza eles vão ter uma outra mentalidade. Por isso que o sábio diz, melhor é ir numa casa que tem luto do que numa casa que tem festa, pois a morte é o destino de todos. Todos nós vamos morrer. Os vivos devem levar isso a sério. Nós estamos vivos, amém? E nós levamos a sério. Por isso que sim, nós cuidamos, por isso que sim, nós usamos máscara, nós mantemos o distanciamento, e às vezes a gente esquece, mas nós temos que ter isso em mente, como igreja, como povo de Deus, que a morte, ela está por aí, está solta.
E a minha pergunta é: você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Não. Você está preparado para a morte? Isso me faz lembrar, já compartilhei isso algumas vezes, de um rapaz onde nós recebemos uma equipe do Sul, a gente morava no Rio de Janeiro, e nós fomos fazer o evangelismo no Jacarezinho, numa comunidade no Rio de Janeiro chamada Jacarezinho. E enquanto essa equipe evangelizava, e então falava com os meninos do tráfico ali, armado, com fuzil e tudo mais, a maioria deles desviados. E quando então estava um desses jovens todo exaltado, pregando o evangelho com ousadia, com intrepidez, ele apontava o dedo na cara dos meninos com fuzil e falava de Jesus para ele. E aí um dos rapazes ficou, acho que irritado com a atitude até grosseira daquele rapaz. Ele pegou o fuzil, colocou na cabeça, apontou na testa do rapaz, e o rapaz ali ficou paralisado. E então esse soldado do tráfico, vamos assim dizer, perguntou para ele: se eu te der um tiro na cabeça agora, você tem certeza que você vai para o céu? E eu não sei se o rapaz não tinha certeza, eu sei que ele estava com medo, que ele não conseguiu responder. Mas aí ele ficou paralisado de medo ali, né? Também, imagina, você com uma AK-47 apontado para sua cabeça e aquele rapaz não conseguiu responder. Porque ele pregava com ousadia, mas talvez ele não estava preparado. Ou pelo menos ele não esperava que aquele fosse o momento da morte dele. E ontem, eu acho que foi ontem, semana eu estava vendo, não assisti, mas eu vi alguma coisa de uma reportagem de um piloto de avião que caiu na Amazônia, no meio da floresta. Eu vi no meio do trecho da reportagem que, como ele caiu e estava isolado, ele tinha que procurar ajuda. Foi passando o tempo, não sei quantos dias ele ficou no meio do mato, e ele estava com o celular, e ele, antes do celular acabar a bateria, ele fez um vídeo, ele gravou uma mensagem, que eu não ouvi, mas eu ouvi alguma coisa na imagem, que era a última mensagem que ele deixava para a família dele. E eu fiquei pensando, será que se você soubesse que essa é a sua última noite nessa terra, e você tivesse que deixar uma mensagem para alguém, qual seria essa mensagem? O que você poderia dizer? Será que você ia mandar uma mensagem para o seu filho dizendo: tira o frango do congelador? Será que você ia mandar uma mensagem para o seu chefe pedindo aumento? Será que o que você ia fazer? Será que você ia mandar a lista de compras? Será que você ia... Não, com certeza nós expressaríamos palavras de amor, eu te amo, enfim, mas mais importante do que isso, do que qualquer mensagem que a gente possa deixar para as pessoas que ficam, é a convicção no nosso coração para onde nós estamos indo. E então eu digo, leve a sério, porque nós falamos: Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte. É verdade, ele venceu, eu e você ainda não. Ele venceu. E em Cristo nós venceremos a morte. A vitória já está dada, já está ganha, só que ainda nós não passamos por ela. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, ele vai dizer assim, que existe um último inimigo. E qual que é esse último inimigo? O apóstolo Paulo diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, nós temos muitos inimigos. O diabo é um inimigo. Talvez você tenha alguma pessoa que você não gosta, que você julgue ela como um adversário, como um inimigo. Sei lá, mas o último inimigo que nós vamos encarar, esse é E a convicção de Paulo é tão tremenda que ele fala: o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí nós podemos dar um peso maior para a declaração de Paulo, quando ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pode vir agora a morte, porque você é o último que será destruído da minha lista. Então a morte, todos nós vamos encarar a morte de frente, a não ser que Jesus Cristo ele volte antes disso. Mas a morte, seja um atropelamento, seja num cama de hospital, seja não sei como vai ser, mas nós vamos enfrentar e nós vamos vencê-la. Nós não devemos temer a morte,
nós respeitamos a morte, mas nós sabemos que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Até hoje, né, quem venceu a morte foi Jesus Cristo. Quem venceu a morte até esse momento é Jesus. Mas vai chegar um momento que todos nós venceremos, a vitória será coletiva. Ele venceu, olha só. E aqui é o texto que eu quero compartilhar com vocês dessa noite, que é Atos capítulo 2, versículo 23. Esse é um discurso de Pedro. Pedro, ele está aqui logo após o Pentecostes, logo eles serem cheios do Espírito Santo, logo serem distribuídas as línguas para eles, os idiomas que eles falam, e várias pessoas de outros povos conseguem ouvir a mensagem na sua própria língua. E ele aqui está discursando. E no capítulo 2, versículo 23 de Atos, aqui, Lucas escreve, e Lucas está escrevendo aqui 50 anos depois que Jesus ressuscitou. O que Lucas, que é o médico, e Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então ele escreve Lucas e ele continua em Atos, o que ele escreveu em Lucas. Então, 50 anos aí depois que Jesus Cristo ressuscitou, vem então Lucas coletando ali informações, estudos e testemunhos desses relatos que é passado para nós nessa palavra. E ele diz assim, então, no versículo 23, este homem, o discurso que Pedro está fazendo a respeito de Jesus, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Só uma pausa aqui, que interessante, para lidar com essa questão do sofrimento, porque o que Pedro está dizendo aqui para aquele povo é que foi o propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, ou seja, Deus ele já tinha estabelecido e o propósito era que Jesus morresse e Deus já sabia que isso ia acontecer. Então Deus ele tem o conhecimento de todas as coisas. E Pedro está dizendo, tinha que acontecer isso. E nós vivemos uma época onde a gente vê crentes fracos na fé porque não tem suportado o sofrimento. Mas eu quero dizer que os apóstolos começaram o seu ministério debaixo do sofrimento. Estevão foi martirizado. Nós vemos João e esses apóstolos aqui, Paulo inclusive, esses homens, eles passam por aquela perseguição em Roma. E eles eram queimados vivos em praça pública. Não chega nem perto do que a gente está passando. Porque eu não posso fazer culto. E tem homens de Deus aí dizendo, essa é uma perseguição à igreja, porque não pode abrir a porta da igreja, mas a gente pode falar pela internet, a gente pode ligar para as pessoas. Que perseguição! Poderia ser uma perseguição, mas não chega nem perto daquilo que os apóstolos passaram. E nem perto daquilo que muitos irmãos nossos em Cristo e outras nações têm passado. Com pessoas que nós já recebemos, inclusive na igreja. Quando nós recebemos, lembra daqueles irmãos do Paquistão? Que ele era médico, ele tinha uma clínica médica, ele tinha uma casa confortável, uma casa boa. Mas aí ele se converte ao cristianismo, ele começa a pregar Jesus. E aí ele se forma pastor, ele estabelece uma igreja e está indo muito bem. Mas aí vem os muçulmanos e perseguem. E aí vem os muçulmanos e queimam toda a clínica dele, destrói o negócio dele. E vem e queima a casa dele. E persegue a família dele, a ponto deles fugirem para o Brasil, né, e deixar não ter nada, nem falar a língua da nossa nação. Por conta da perseguição. Então o que nós passamos hoje não chega nem perto do que muitos irmãos têm passado. Mas olha só. E aí aqui no versículo 24 ele diz assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Querido, a gente imagina assim muitas vezes que Jesus, ele morreu na cruz, frágil, fraquinho, e ali ele perdeu. E a gente fala assim, e Satanás na hora bateu palma, comemorou.
E uma vez isso ficou muito marcado, né? A gente falava assim, que tem uma música, né? Que estava tendo uma festa no inferno, né? De repente escuta um barulho, e passos chegando, e diz que quem era? Jesus desceu no inferno e tomou a chave. Querido, em nenhum momento alguém pensou que Jesus não tinha o poder que ele sempre teve. Ele diz aqui o texto que era impossível a morte resistir a ele. Desde o momento era impossível, não tinha possibilidade da morte resistir ao poder de Jesus Cristo naquela cruz. E uma forma com que a gente vê essa expressão de poder no texto lá dos evangelhos é que quando ele morre, quando ele entrega a sua vida, diz que houve um terremoto. Diz que o céu se escureceu, diz que houve um terremoto. É um negócio espiritual que nós não temos ideia do que aconteceu naquele momento. Um dia saberemos. Mas olha que interessante. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Olha isso aqui. Rompendo os laços da morte. O que seriam os laços da morte? Os laços da morte não é a morte em si, mas aquilo que antecede a morte. Por exemplo, é alguém que os laços, ou em outra tradução vai dizer as cordas da morte. Nós já nascemos debaixo como se a gente já nascesse amarrado com essas cordas. Aleluia. Nós já nascemos com os laços nos envolvendo. E diz aqui que Jesus, ele rompeu os laços da morte, as cordas que o prendiam à morte. E tem um laço da morte que está amarrado a mim e está amarrado a você em todo o tempo. E esse laço da morte chama pecado. E lá em Romanos 6, 23, Paulo diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então imagina que o pecado é um laço que nos leva à morte. E esse pecado pode ser um pecado de assassinato, pode ser um pecado de furto, de roubo, pode ser um pecado de mentira. Depende da quantidade de pecados que são prática na nossa vida e a quantidade de amarras que está em nós. Então imagina se você conseguisse, se a gente fosse possível visualizar na nossa vida cada pecado que a gente não consegue largar se fosse uma corda amarrada em nós. Imagina como as pessoas estariam andando. A pessoa está em adultério, é uma corda amarrada na perna. A pessoa, ela vive na mentira, é uma corda amarrada no braço. A pessoa está na prostituição, é uma outra corda. Imagina como é que as pessoas andariam. Então, os laços da morte, diz aqui que Jesus, ele rompeu os laços da morte, porque não havia pecado nele. E muitos de nós já fomos envolvidos pelo laço da morte. A pastora leu um texto que eu quero ler aqui, Salmo 116. Salmo 116 começa dizendo assim os primeiros versículos. O salmista diz assim: eu amo o Senhor. Você leu 16? Mas então é isso aí. Então eu vou ler o 116. Vamos lá. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invoquei, ou eu o invocarei toda a minha vida. Olha só, as cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol ou do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças,
Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livrastes da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Olha o versículo 9. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Queridos, esse laço da morte que o salmista está dizendo, é aquele intervalo entre o momento que você está bem e o momento que você sente o gosto e você vê a morte de perto. Você já passou por alguma situação assim que você sentiu a morte? Interessante que o salmista ele dá aquele quadro meio de quando uma pessoa está com uma depressão, que é aquela sensação de morte. Como é que é o nome? Angústia. Ele vai falar exatamente angústia aqui, ó. Ele vai falar assim no versículo 3: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno, do Sheol, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Ou seja, como uma pessoa que está com depressão, ela está envolvida por angústia, ela está envolvida por aquele desejo de morte. Quem já passou por isso sabe o que é a sensação de que você vai morrer, que você pode morrer a qualquer momento, né? E tem pessoas que já viram isso no acidente, no assalto, numa situação dessa, ou seja, a morte estava rondando ali. O que o Salmo 91 diz? O que acontece no meio-dia? O que tem no meio-dia? A mortandade que assola ao meio-dia. Ele está falando aqui de alguma coisa, se é demônio, se é um espírito de morte. A morte não é um evento, assim como a mentira é uma pessoa, porque a Bíblia fala que a mentira é o diabo. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, e a mentira também é uma pessoa. A morte também é como uma pessoa que ela assola, que ela sonda, que ela está tragando as vidas ali. E essa mortandade do meio-dia é essa ideia. Hoje, eu não sei, já ouvi até dizer que se você pesquisar o horário que mais morrem pessoas no mundo, você vai ver que é o meio-dia. Não sei se isso é verdade. Mas existe esse laço de morte. E eu pergunto, Deus já te deu algum livramento? Você lembra de algum momento que você sentiu a morte? E essas pessoas agora, ora vai para o hospital, você está no hospital no oxigênio, vendo todo aquele clima de morte à sua volta. Ou você vai, as pessoas que estão sendo entubadas aí, sai do tubo e vê o livramento de Deus na vida dela. Por quê? Porque os laços da morte estavam envolvendo ela. E aí o salmista diz no versículo 9, que o Senhor, Ele me devolveu e me deu a oportunidade de novamente andar na terra dos viventes. Querido, nós estávamos muitas vezes perto de ir para a terra dos pés juntos. Mas o Senhor nos devolveu, nos deu a oportunidade de vivermos na terra dos viventes novamente. Agora, como diz o texto lá em Atos, era impossível que a morte o retivesse. E eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse versículo, e quando fala assim, que era impossível que a morte o retivesse, ele fala exatamente de um termo, que é quando uma mulher está sentindo dores de parto. Que a mulher, quando ela está prestes a ganhar o neném, ela sente dores de parto, ela não consegue segurar a criança. Chegou a hora de nascer? E o texto, se eu fosse trazer literalmente, é como se Lucas estivesse escrevendo assim. Quando diz, era impossível que a morte o retivesse, era dizendo o seguinte, que a morte sentiu dores de parto quando Jesus ressuscitou. A morte não tem como uma mulher, por sua própria vontade, ela ter uma gestação de 9 meses e falar assim, não, eu vou até os 12 com essa criança na barriga. Ela não tem poder, é impossível.
Por isso que eu estou dizendo que quando Jesus ele morre, ele entrega a vida dele ali, o texto fala que era impossível, não tinha plano, não tinha projeto, Satanás não tinha poder, muito menos a morte, para deter o que Jesus tinha que fazer. Diz que a morte não conseguiu contê-lo, é como se a morte até tentou, mas a morte sentiu dores de parto porque Jesus ressuscitou. Isso é poderoso. Até porque Jesus, quando ele está sendo julgado, lá em João, no capítulo 10, versículo 17, nós temos uma afirmação de que Jesus não foi morto. Ninguém matou Jesus, embora a própria Bíblia diz, o próprio Pedro diz aqui que vocês mataram, mas eu quero dizer que ninguém matou, Jesus é que deu a sua vida. Porque lá em João 10, versículo 17, Jesus ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Quando Jesus ele estava ali sendo julgado, quando ele estava na cruz, a morte já sabia que Jesus ele ia entregar e ele ia tomar de volta, na hora que ele quisesse, porque ele é todo poderoso. Ele fala, essa ordem eu recebi do meu Pai. Ele deu e ele tomou. Então, e eu faço isso antes da gente concluir, essa aplicação para a nossa vida, quando Jesus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, que ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Com o que tenha feito. Ou seja, Jesus ele fala, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E aí, mas lá na frente, né, ele vai ensinar a igreja, ensinar os seus discípulos, dizendo, assim também vocês. Assim como eu obedeci meu Pai, eu entreguei a minha vida e depois eu tomei de volta, vocês também entreguem a vida de vocês, que quando eu voltar e descer com os anjos, eu vou dar de volta para vocês. Eu vou recompensar vocês de acordo com aquilo que vocês fizeram. Então não adianta ninguém querer controlar a vida do outro, se a pessoa não quiser dar. Então, e eu faço um apelo para nós, igreja, vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Quando a gente fala entrega a vida nas mãos de Deus, a impressão que a gente tem é assim, está descendo uma serra, e você está descendo a serra, faltou o freio. Aí nessa hora você pensa, entrega a vida nas mãos de Deus e vai. Não é nessa hora. Que nessa hora, você já perdeu o controle, você não tem poder de entregar nada. A hora de entregar é quando a gente tem a direção na mão. É agora que eu estou são, é agora que eu estou consciente, é agora que eu tenho o controle da minha vida, que eu falo, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Porque é ilusão a gente achar que alguém que está no leito de morte, ele entregar a vida dele para Jesus, ele está entregando, não, isso é uma expressão da misericórdia de Deus. Que a pessoa, quando ela está ali, que os laços da morte estão cercando, a primeira pessoa que ela vai pensar de quem que é? É de Deus. Agora, Jesus ele está falando de quem está bem, está consciente, e mesmo assim fala assim, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Porque depois que a gente já experimentou o mundo, depois que a gente já sofreu uma overdose, depois que já engravidou, depois que pegou uma doença aí, não sei o que tem, você fala, Senhor, você está entregando o quê? Você está entregando doença, você está entregando pecado, você está entregando isso para Deus, mas entrega mesmo assim. Agora o Senhor está falando
de enquanto você é virgem, de enquanto você é jovem, de enquanto você tem entendimento, enquanto você tem recursos, você fala, Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos. Por quê? Porque Jesus ele fez isso. Lá Paulo fala aos Filipenses o quê? Que ele, quando era rei, ele se esvaziou de toda a sua... Jesus ele não entregou a vida dele para Deus quando ele estava na cruz. Todo flagelado, todo machucado, todo sangrando, e ali no sofrimento, Senhor, eu entrego. Não foi ali que ele entregou. Ele entregou quando ele estava na glória, quando ele estava no trono, quando a coroa estava sobre a cabeça dele. E diz o texto que ele se esvaziou. Ele não pensou, ele não quis ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se humilhou e se tornou igual a nós. Ele, foi obediente aí fazendo e foi obediente até a morte da cruz. Porque quando você estiver todo lascado, quando o teu relacionamento já tiver quebrado, quando você estiver falido, quando você estiver no leito de morte, você vai entregar a tua vida para Jesus? Entregue, ele vai aceitar. Ele pode até te salvar, mas sabe que da recompensa é para aquele que entrega consciente. Tanto que o texto de Mateus 16, ele vai falar lá, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E lá, então, para concluir, Jesus, ele diz que ele entregou a vida dele, porque ele tinha poder para entregar e para tomar de volta. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar que a morte foi destruída. Destruída. Essa morte que assola a humanidade, Jesus destruiu a morte. 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vida. E aí ele completa dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Quem é que foi revestido de incorruptibilidade? Quando fala que aquilo que é mortal se reveste de imortalidade, aquele que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Por exemplo, quando nós morremos, a primeira coisa que acontece, os órgãos morrem, coração para de bater, morte cerebral, coração para de bater, o sangue para de circular, o corpo começa a mudar a temperatura até chegar à temperatura ambiente. No corpo agora começa a aparecer manchas roxas, manchas brancas. Depois que o sangue coagula, enrijece. A água do corpo ela vai evaporando, aí os olhos ficam fundos. E aí então fica aquele cadáver. Depois de um tempo que enrijece, ele amolece de novo. E aí quando acaba todo o oxigênio do sangue, quando está tudo parado ali, as bactérias de dentro do nosso organismo começam a comer o nosso próprio organismo. E aí morreu. E aí do pó viemos e do pó. Então aquilo que é corruptível foi corrompido. Mas Jesus ele morreu. E quando ele ressuscita em corpo incorruptível. Por isso que quando Paulo fala que diz assim, a morte foi destruída pela vitória. O único que destruiu a morte foi Jesus, porque ele foi o único que recebeu até hoje o corpo que? Glorificado. Quando eu e você passarmos pela morte, nós vamos receber o corpo glorificado. E nesse momento, a morte será destruída por nós.
E eu não estou falando de livramento. Eu não estou falando de você atravessar a rua e aí vir um carro e desviar e um anjo te jogar para lá e aí você... Não, isso não é vencer a morte, isso é livramento. Eu não estou falando de você morrer, teve lá diagnosticado, comprovado pela medicina, falência dos órgãos. E aí depois de 2 horas, vai lá, o pastor ora e você ressuscita. Não, isso não é vencer a morte. Isso é milagre, isso é maravilha, isso é poderoso. Vencer a morte é quando nós morremos de verdade e quando nós ressuscitarmos em corpo glorificado. Isso é vencer a morte, é destruir a morte. Quando o que aconteceu com Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. Agora Jesus destruiu a morte. A morte não tem mais poder sobre ele. E a boa notícia para nós hoje, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos passar pelo mesmo caminho que ele. E fala que o aguilhão da morte, o aguilhão é como uma lança que futuca o gado, para o gado andar, para incomodar, e esse aguilhão ainda é o pecado sobre nós. Seremos revestidos por um corpo incorruptível, amém? E uma última palavra de consolo nesse domingo, pode não parecer consolo, mas eu quero te dizer algo. Muitos ainda morrerão. Quero dizer para você, igreja, para vocês que estão aqui, nós vamos ver muitas pessoas morrendo. Eu não estou profetizando, estou afirmando. Quanto mais você viver nessa terra, mais pessoas você vai ver morrer. Isso é inevitável. Eu vou dizer até uma coisa para você, não perca o seu tempo orando para Deus salvar todas as pessoas da terra da morte, porque isso não vai acontecer. Senhor, salva todo mundo desse hospital. Isso não vai acontecer. Deus tem poder para fazer isso? Claro que tem. Você está orando pouco? Não, mas pessoas vão morrer. É que a gente não quer lidar com a ideia de que a morte é o nosso último adversário e ele precisa ser vencido. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, eu quero ler esse texto antes da gente encerrar. Capítulo 4. E esse capítulo, Paulo vai falar da morte, da ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque hoje é Páscoa. Eu não quero falar de coelhinho, não quero falar de chocolate. Eu quero falar de ressurreição. E não tem como falar de ressurreição se não falar de morte. É igual uma criança que pergunta: mãe, como nascem as crianças? Como fazem as crianças? Aí você fala: cegonha. Não tem como você falar de gerar um filho sem vocês falar o que é. Então a gente quer falar da ressurreição, mas a gente não quer passar pela morte? Não existe. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, olha só o que Paulo diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem ou aos que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pausa aqui, querido. Paulo está falando igreja, ele está escrevendo para a igreja: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês ficam chorando por aqueles que já morreram, como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança de reencontrar aqueles que já morreram em Jesus Cristo. Se você perdeu pai, mãe, irmão, vizinho, amigo, e essa pessoa era crente em Jesus Cristo, você tem esperança de que um dia você vai ver essa pessoa novamente. Então o que Paulo está dizendo: não sejam ignorantes como esses que não têm esperança. Então tudo que ele tem é um túmulo, tudo que ele tem é uma lápide, tudo que ele tem é um caixão. Nós temos uma eternidade. E ele continua dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Se da mesma maneira que nós cremos para a salvação que Jesus Cristo ressuscitou, nós devemos crer também que ele vai ressuscitar com ele todos aqueles que dormiram com ele. E ele continua dizendo: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós,
os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos aos que dormem, não precederemos os que dormem. O que ele está dizendo é o seguinte, que nós que estamos vivos, olha só que coisa interessante, nós que estamos vivos, vamos ver a Jesus depois do que aqueles que já morreram. Porque diz que quando Jesus voltar, primeiro vai ressuscitar os mortos para encontrar com ele, depois a gente vai ver Jesus. Olha só, ele continua falando isso, versículo seguinte ele fala, pois, dada a ordem, Jesus, que venha logo essa hora, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro esses que morreram. Primeiro o pai, a mãe, o irmão que dormiram no Senhor. Eles vão ver a Cristo primeiro do que nós. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E olha essa palavra, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Querido, não dá para... Como que você consegue amenizar a dor de alguém que perdeu um ente querido? Eu sei o que é isso. Todo mundo aqui sabe o que é isso. E não tem dor maior na alma do que isso. E até eu estava ouvindo uma coisa interessante. Um filho sem pai, sem mãe é órfão, né? Uma esposa, um marido sem esposa é viúvo. Mas um pai que perdeu um filho não tem nem nome. Porque é uma dor e porque não é natural, não era para ser assim, não é a ordem natural das coisas. Não tem o que possa consolar, mas o que Paulo está dizendo, console-se uns com os outros com essa palavra, que é o quê? Se eles dormiram no Senhor, vocês verão eles novamente. Então, qual que é o foco que eu quero fechar aqui hoje? Mais importante do que ficar vivo é permanecer no Senhor. Mais importante do que orar para que alguém seja curado é orar para que ele seja salvo. Nós estamos orando para que as pessoas sejam curadas. E eu quero, né, como nós estamos aqui na nossa família orando, que seja curada, embora sabemos que ela está no Senhor. Embora sabemos que um dia vamos nos reencontrar, mas nós queremos ainda e vamos desfrutar de muitas coisas aqui nessa terra juntos. Só que, se você ama alguém, prega o evangelho para ela. Porque aquele que recebe o evangelho de Jesus Cristo é a salvação. Essa pessoa é eterna. Por isso que eu, sendo jovem, sendo velho, seja o que for, eu não estou preocupado em viver a minha vida, eu estou preocupado em perder a minha vida para ganhar a minha eternidade. É viver a minha eternidade com Cristo. Amém? Então, sobre aqueles que já morreram e aqueles que vão morrer, e nós vamos ver muitas pessoas morrerem, né? Assim, quando o dia que eu morrer, chore e tal, e não sei o que tem, espero que eu não morra te devendo, e se eu morrer te devendo, não paga não, tá, meu bem? E você vai morrer, aí você vai chorar, mas se alegre que um dia nós vamos nos encontrar na eternidade, na presença do Senhor. Talvez a gente se encontre nos ares, se eu morrer antes, eu vou encontrar Jesus primeiro do que você. Se você for antes, você vai encontrar Ele primeiro do que eu, e depois nos encontraremos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Então, sobre ressurreição, fique tranquilo, que Jesus ele tem a chave. Ele tem a chave. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, ele fala assim, João ele diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Aleluia. Querido, queira estar com aquele que tem as chaves. Queira estar com aquele que tem poder para nos livrar dos laços da morte. Queira estar todos os dias com aquele que destruiu a morte e aquele que nos capacita a destruir a morte também. Porque muitos de nós, a maioria de nós, não vê morte todo dia. Agora a gente vê na TV. Mas tem pessoas que trabalham em hospitais, que vê morte todo dia. Talvez ele nem se comove mais com a morte. Mas nós devemos ter a certeza e a convicção que um dia nós nos encontraremos na glória. Né? Aqui até a irmã compartilhou aqui que ela perdeu um filho, perdeu 3 irmãos. E eu quero dizer para a Meire, a gente conhece a história dela, Meire, quero dizer para você que você vai encontrar com seu filho novamente, na presença do Senhor. Porque diz a palavra que dos pequeninos é o reino dos céus. Então, é uma questão de tempo, permaneça no Senhor, firme na presença dele, que um dia você vai se encontrar novamente com o teu filho. E assim, essa é a nossa alegria, a nossa esperança, amém? A Páscoa é a ressurreição de Jesus, ou seja, é o anúncio da nossa vitória. Amém, irmãos? Amém? E eu quero orar com você, igreja, quero animar o teu coração e consolar você com essa palavra, dizendo sim, que o Senhor, Ele é a ressurreição. Ele nos deu a possibilidade de nos encontrarmos na eternidade com aqueles que morreram em Cristo e principalmente com Ele, que é o Salvador das nossas almas. Amém? Eu quero orar com você e quero celebrar a ceia, quero ceiar com você também, e para que você entenda exatamente o que é a ceia do Senhor. E nós vamos fazer a ceia exatamente na Páscoa, que não é o sangue apenas, mas tem que participar do corpo de Cristo também. Amém? Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque a morte já não é mais uma ameaça para nós. A morte, Senhor, é um inimigo, é um adversário, será o último. Talvez agora, Senhor, o maior inimigo de algumas pessoas sejam dívidas, talvez o inimigo de algumas pessoas seja uma enfermidade, talvez o inimigo seja o vírus, talvez o inimigo seja qualquer outra coisa, mas o inimigo de todos, porque diz a tua palavra que todos enfrentaremos a morte um dia. E Paulo diz, este é o nosso último inimigo a ser destruído. Por isso, Senhor, nós não temos medo, porque o Senhor já nos capacitou a vencer a morte, Senhor. Por isso que nós vivemos de maneira destemida. E como na tua palavra, há mais de 365 menções e da palavra não temas. Como se diz, uma para cada dia, dizendo não temas, porque o Senhor já garantiu a nossa vitória. Senhor, por isso nós celebramos esse dia, o dia da ressurreição, o dia que o Senhor conquistou a nossa vitória, um dia que o Senhor cravou a eternidade, Senhor, o dia que o Senhor abriu um caminho de salvação para todos nós, o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor console cada um, Senhor. Eu lamento cada morte, Senhor. Que o Senhor console cada um desses que tem perdido, Pai, entes queridos, ou Pai, amigos, ou Senhor, irmãos, ou Senhor. Pai, recolha cada lágrima de tristeza e de sofrimento, Senhor. Mas a palavra de consolo nessa noite, neste dia um dia nos reencontraremos, Senhor. Por isso que hoje, mais importante que vacina, mais importante que cura, mais importante que remédio, é pregar o teu evangelho para que as pessoas sejam eternas, ó Senhor. Porque a morte nós vamos enfrentar, nós enfrentamos todo dia, Senhor, mas um dia nós estaremos frente a frente com ela. E nós venceremos, ó Senhor. Pai, que nós possamos pregar o evangelho da ressurreição, ó Pai, da eternidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revestiu, Pai, de incorruptibilidade, Senhor, que um dia nós vamos, ó Pai, estar na Tua presença com o corpo, Senhor,
novo, Senhor, restaurado, Senhor, onde a morte não tem mais poder, Senhor. Muitos vão dizer que é loucura, muitos vão dizer que é bobeira, Senhor, mas nós cremos, ó Senhor, nós temos essa fé, Senhor, e nada arranca isso de nós, ó Pai. Nós não fugimos, ó Senhor, nós não queremos sofrer, Deus, nós não queremos passar por sofrimento, Senhor, nós evitamos, mas quando chegar a nossa hora, nós enfrentaremos, ó Senhor, porque cremos que o Senhor, ó Pai, já nos deu autoridade. Como Jesus disse, o Senhor me deu esta ordem, o Senhor me deu essa autoridade para vencer a morte. Senhor, por isso que nessa noite de Páscoa, nós obedecemos ao Senhor e entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Toma as nossas vidas, ó Senhor. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, para que o Senhor nos devolva a eternidade, Deus. Porque diz a Tua palavra, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas nós estamos perdendo hoje, Senhor, para ganhar a eternidade, Senhor. Conhece o coração de cada um, ó Senhor. Pai, eu oro agora repreendendo todo laço de morte, Senhor. Como o salmista orou, como ele clamou ao Senhor, e diz que o Senhor o livrou dos laços da morte, que o Senhor tirou a angústia, que o Senhor devolveu ele, Senhor, à terra dos viventes, que o Senhor permitiu ele, Senhor, a andar na terra dos viventes, assim eu oro, Pai, por aqueles que nós temos colocado no relógio de oração, Senhor, Pai, dê a oportunidade para que eles possam andar novamente na terra dos viventes, ó Senhor, Pai, vai rompendo agora todo laço de morte, toda a corda do inferno, nós repreendemos agora e clamamos ao Senhor, Deus, restaura a vida, Senhor, para que essas pessoas possam ser fortalecidas no Senhor, ó Pai. E um dia, Senhor, todos nós, ó Senhor, enfrentaremos e venceremos a morte, ó Senhor. Mas eu oro e repreendo agora todo laço de morte, ó Senhor. Todo laço que prende, Senhor, as vidas, ó Senhor, que estão me ouvindo agora, Senhor. Venha o Senhor rompendo com essas cordas do inferno, Senhor. E dê vida, restaura a vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, nós oramos, ó Pai. O salmista diz que clamou e ele foi atendido pelo Senhor. Nós clamamos, crendo que o Senhor também atende a nossa súplica, a nossa oração nessa noite, ó Pai. Pai, consola os corações, ó Senhor, e devolve a esperança. Nós temos a esperança de reencontrar, Senhor, com aqueles que um dia nós vimos pela última vez e mais do que nunca, Senhor, reencontrar com o Senhor. Senhor, e nós vamos nos encontrar contigo nos céus, ó Senhor, e vai ser grande alegria, Senhor, porque quando nós estivermos chegando e quando nós vemos o Senhor, nós vemos do teu lado aquelas pessoas que um dia nós já convivemos com elas, porque diz a tua palavra que aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. Senhor, serão duas alegrias, ver o Senhor e ver as pessoas que um dia nós pregamos para elas, que já cuidaram, que pregaram para nós, está no teu colo, Senhor. Pai, quantos pastores, quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus, ó Pai, têm perecido, e nós perguntamos muitas onde está o Senhor. O Senhor permanece no seu trono, o Senhor permanece no seu mesmo lugar de autoridade, Senhor. Um dia, Senhor, nos alegraremos todos juntos, ó Senhor, reunidos no mesmo lugar, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você que está em casa e os que estão presentes aqui a celebrarmos então essa ceia como nós fazemos de costume no primeira semana, primeiro domingo do mês. E você que está em casa e pegou aqui o cálice, você vai se colocar de pé, eu peço aí na sua casa agora. Você pega o cálice, você pega também o pão. Obrigado, Lu. Você que veio aqui na igreja recebeu o cálice lacrado, higienizado. Então agora você vai romper o lacre aí, né? E vai pegar o pão. Se você não teve a oportunidade de estar na igreja, você separa aí o seu cálice, o seu copo de suco com um pedaço de pão. Ah, pastor, não tem o suco. Pega aí um copo d'água, pega aí um pedaço de biscoito. Mas vamos ter comunhão juntos nesse momento, porque é noite de ressurreição, de celebrarmos o evento onde Jesus Cristo, ele venceu a morte. Vencer a morte
é pouco para aquilo que Jesus fez. O termo correto, ele destruiu a morte. Amém? Então, você que tem aí o cálice, você que tem o pão nas mãos aí, vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor e vamos participar dessa ceia no nome de Jesus. Todos receberam aqui? Tem ainda? Então você, como eu havia dito, não é só participar do sangue, tem que participar do corpo. Você que é crente, você que é cristão, você que já entregou a tua vida para Jesus, não é aceitar Jesus como seu Salvador e o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Isso é essencial e primordial. Mas agora também tem que participar do corpo. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja, a comunhão. Então, quando nós participamos do cálice do corpo, nós estamos sinalizando que pelo sangue de Jesus nós somos libertos. E pelo corpo de Cristo nós somos curados. Porque é quando nós cremos no sangue de Jesus, no seu poder, que todo o poder, toda a amarra, todas as cordas do inferno, todas as amarras do inferno, elas caem por terra pelo poder do sangue de Jesus. Mas a cura, lá vem na comunhão da igreja. A cura vem pelo abraço, a cura vem pelo cuidado, a cura vem pelo confronto, a cura vem pelo consolo, e isso a gente só consegue, querido, em comunhão com a igreja do Senhor. Então, quando você tiver a oportunidade presencial, venha e tenha comunhão conosco como corpo de Cristo. Nesse momento que nós estamos distantes, nós celebramos aquela Páscoa, como aquela Páscoa onde que cada um dentro da sua casa. O sangue de Jesus, o sangue melhor do Cordeiro nos umbrais das portas, e o Cordeiro dentro da casa, deveria ser consumido. E assim nós vamos fazer. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, o pão e o cálice, Senhor. E a partir desse momento, Senhor, já não é mais pão e já não é mais suco. A partir desse momento, é corpo de Jesus e é o sangue de Jesus, ó Pai. Eu oro e declaro, Senhor, que a partir do momento que nós bebemos desse cálice, haverá libertação e o rompimento, Senhor, dos laços da morte e do inferno sobre nossas vidas, ó Senhor. E a partir do momento que nós comemos do pão, haverá cura, Senhor, na nossa alma, Senhor, e seremos restaurados, ó Senhor. Porque diz a Tua palavra, Paulo nos ensina, porque por isso muitos estão doentes, porque não têm participado do corpo. Muitas pessoas estão doentes porque não participam da comunhão. Muitas pessoas estão doentes porque não têm experimentado do corpo de Cristo. Por isso, Senhor, nesta noite, cada um na sua casa, Senhor, o sangue, Senhor, está sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. O anjo da morte já não pode tocar. E, Senhor, o Cordeiro já foi entregue em sacrifício, Senhor. E agora nós participamos, ó Pai, e consumimos, ó Pai, por completo. Nós aceitamos a missão de viver uma vida na Tua presença, mesmo que isso nos custe, Senhor, essa vida. Mas nós seremos recompensados com a eternidade, Senhor. Por isso eu consagro o pão e o cálice nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Então quero te orientar em relação a isso. Paulo lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode, assim como Jesus fez, ele deu graças. Você pode agradecer a Deus pela cura. Você pode agradecer a Deus pelo sacrifício e por ele ter se entregado por amor a mim, por amor a você. E você pode fazer um compromisso com ele dizendo: Senhor Jesus,
assim como o Senhor se entregou por mim, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Faça essa aliança com o Senhor e coma do pão, coma do corpo, no nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu creio na tua cura, Senhor. Eu creio na tua cura, Senhor, neste momento, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem feito enfermidades recuarem agora, Senhor. Enfermidades, Senhor, inflamações, Senhor. Eu creio que o Senhor tem agido de maneira poderosa, Senhor. Porque Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, aqui está, Senhor, que representa o Teu sangue, Senhor, derramado na cruz por amor a nós, Senhor. O sangue, Senhor, que está também, ó Senhor, nos umbrais das nossas portas, ó Senhor, sobre a nossa vida. E eu creio que no momento que nós participarmos do sangue do Senhor, desse cálice, Senhor, os laços da morte serão desfeitos no nome de Jesus. Haverá libertação, ó Pai. Haverá salvação no nome de Jesus. Por isso nós aceitamos essa aliança, Senhor. E fazemos contigo também uma aliança, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor, Deus. Você pode participar agora no nome de Jesus? Peço um minuto de sua reflexão, que você possa levar seu pensamento ao Senhor agora, que você possa, aí onde você está, não seja tímido, feche os teus olhos, diga alguma coisa para o Senhor, eleve o seu pensamento ao Deus Altíssimo, seja grato. Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Obrigado, Jesus, porque Tu tens a chave, Senhor, da morte, Tu tens a chave do inferno. Isso significa que o Senhor tem o poder, o Senhor tem o domínio, que o Senhor tem o controle. O Senhor dá, o Senhor tira. Por isso bendizemos o Senhor neste momento. Tu és tremendo, Jesus. Tu és grande, Jesus. Não deixe de elogiá-lo, não deixe de adorá-lo, de engrandecê-lo. Senhor, nós te adoramos. Declaramos que Tu és santo, que Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Pois Tu destruístes a morte, ó Senhor. O inferno não pôde segurá-lo, Senhor. A morte não teve poder para contê-lo, Senhor. Porque o Senhor ninguém pode segurar. Ninguém pode com o Teu poder, Jesus. Ninguém pode com a Tua glória, Senhor. Não há quem possa conter o Teu poder, ó Senhor. Porque Tu és todo poderoso, Senhor. O Senhor se entregou. E o Senhor tomou de volta, Senhor. O Senhor deixou a sua coroa. E o Senhor já a tomou de volta, Senhor. Jesus, nós confiamos em Ti. Nós aguardamos o Senhor.
Nós não temos medo da morte. Nós não temos medo do inferno. Nós não temos medo de nada. Porque o Senhor é que nos garante a vitória. Porque nós temos plena convicção de que nada nos separará do teu amor, ó Senhor. Por isso, diante de perseguição, diante de tanta tristeza, diante de tanta coisa ruim acontecendo, diante de tanta coisa, Senhor, nós seguimos firmes e declaramos: Tu és o nosso Salvador. Nós te aguardamos, Jesus. Vem, Jesus. Não vemos a hora, Senhor, de nos encontrarmos com o Senhor, ó Pai, por toda a eternidade. Senhor, nós sofremos e choramos a morte de pessoas, ó Senhor. Mas o Senhor diz que o Senhor vive para sempre, Senhor. O Senhor vive para sempre, Senhor. E todos que estão contigo, estão no Senhor, também são eternos, ó Senhor. Obrigado, Jesus. Celebramos a ressurreição. Celebramos o livramento. Celebramos a vitória, Senhor. Celebramos a vitória sobre a morte. Muito obrigado, Jesus. Nos fortaleça, Senhor. É tão difícil, Senhor, caminhar nessa terra e permanecer fiel ao Senhor, ó Deus. Fortaleça para que nós não venhamos nos desviar do caminho correto, Senhor. Senhor, fortalece a nossa fé. Eu peço fé agora, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Prepara-nos, ó Senhor, para suportar as aflições, os sofrimentos, Senhor. Mas, acima de tudo, coloca alegria no nosso coração, porque o Senhor já venceu. Obrigado, Senhor, pela vitória. Obrigado, Senhor, pela eternidade. Senhor, obrigado, Jesus, pela ressurreição. Obrigado, Senhor, porque a morte não pôde conter o Senhor. Ninguém pode, Senhor. Ninguém pode te segurar. Ninguém pode te impedir, ó Senhor. Por isso que o apóstolo declara: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Porque a morte já foi destruída. Recebe essa palavra agora na tua casa. Recebe essa palavra no teu coração. Nesse exato momento, quando o povo ainda no Egito, já na noite, na madrugada, quando eles estavam lá dentro, o sangue do cordeiro na porta, e eles dentro consumindo toda a carne do cordeiro, o anjo da morte passava lá fora. Eu quero dizer uma coisa para você: o anjo da morte está passando fora da sua casa, mas ele não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque o sangue de Jesus está sobre você, e a morte já não tem mais poder sobre você mais, porque a morte já foi destruída. Desfrute da comunhão do corpo, desfrute da carne, desfrute do corpo do Senhor, porque isso nos fortalece. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Está vazia a cruz, ó Senhor. O Senhor não está mais lá, Senhor. Nós celebramos, ó Senhor, uma cruz vazia. Nós celebramos o túmulo vazio. Nós celebramos, ó Senhor, o céu cheio da tua glória e da tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E você que está em casa, você pode dizer: obrigado, Jesus. Você pode dizer, você pode digitar isso aí e falar: obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado pela eternidade. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Você pode dizer isso: obrigado, Senhor. A morte não tem poder mais sobre mim nem sobre você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
E eu quero agradecer aos irmãos que nos assistem, declarar sobre a tua vida, sobre a sua semana, dias de bênção, e que você possa se alegrar todo dia, sabendo que o Senhor, Ele te garante a vitória. Ele é aquele que vive para sempre. E vai chegar a nossa hora de encarar a morte. Mas quando chegar essa hora, a morte será destruída. Porque essa é a nossa última adversária. Eu quero abençoar a tua vida, quero despedir você, declarar uma semana abençoada. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua ressurreição. Tu fostes o valente. Tu fostes determinado. E cumpriu o propósito ao qual o Senhor estabeleceu para ti. Obrigado, Jesus. Eu declaro sobre a vida da tua igreja uma semana de salvação. Que eles possam proclamar o evangelho da salvação, para que mais e mais pessoas possam ser salvas. E um dia, todos nós possamos nos reunir na presença do Senhor, na presença do Rei, para glorificar o nome dEle. No nome de Jesus. E antes de você sair dessa transmissão, que você possa dar um glória a Deus, um aleluia, despedir, desejar uma semana abençoada para os teus irmãos, antes de você receber a bênção do Senhor, amém? Quero te abençoar com a bênção e que seu coração seja cheio de alegria nesse momento. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe você no nome de Jesus.